Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Bem-vindos ao HIV 2020 online. Temos esta conferência sobre a comunidade retomando a sua resposta global. Então, vamos começar compartilhando com vocês alguns pontos, algumas ideias importantes antes de começar. É muito importante que vocês saibam que existe um serviço de interpretação simultânea. Então, se você está usando o seu computador, na parte de baixo da tela tem um ícone de interpretação, e se você está usando o seu telefone ou tablet, tem 3 pontos onde diz mais, onde vocês também podem selecionar a interpretação e escolher o idioma que vocês quiserem. We have guidelines that are important for all of Temos us. algumas diretrizes importantes que todos precisamos seguir para participar durante essa sessão. O HIV 2020 e suas sessões online oferecem um espaço seguro e imparcial para o intercâmbio de conhecimentos, experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. O HIV 2020 online opera com uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou qualquer comportamento indesejável que pudesse causar dano. Isso também abrange as sessões no Zoom e nas plataformas de mídia social do HIV 2020, que incluem o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E esse tipo de comportamento que possa afetar os panelistas, palestrantes, tradutores ou participantes será proibido. Hi, apologies. It seems that Lillian has dropped off. Olá, desculpem, parece que a Lilian se desconectou. Eu vou ajudar vocês enquanto ela se conecta outra vez. Mas, bom, os participantes que tiverem esse tipo de comportamentos durante qualquer sessão serão imediatamente retirados da reunião sem aviso prévio. The session Community Advocacy, How We Innovate and Esta Mobilize. sessão sobre incidência comunitária, como inovamos e nos mobilizamos, também vai ser transmitida por um live no Facebook, então vai ser transmitida ao vivo. Esta sessão também vai ser gravada e vai ser carregada a todos os canais do HIV 2020 online. Então gostaríamos de que todos os participantes que se preocuparem com a sua confidencialidade, por favor, não divulguem o seu nome, a sua organização ou o seu país quando estiverem escrevendo no chat ou na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado por estar com a gente nessa sessão e agora vamos dar a palavra aos organizadores. Lilian, você poderia verificar outra vez se tudo está funcionando nesse momento? Thank you so much. Sim, muito obrigada. Our viewers, our participants, delegates. E muito obrigada a todos os espectadores, os participantes. Damos as boas-vindas a todos vocês para esta sessão. Bem-vindos. Gostamos muito do fato que vocês estejam aqui e outra vez damos as nossas boas-vindas a esta sessão. O meu nome é Lilian Moreco, eu trabalho com a comunidade internacional de mulheres vivendo com HIV na leste da África, com foco em mulheres vivendo com HIV. Eu sou apaixonada pelos direitos humanos de todos os seres humanos no planeta. Eu estou muito contente por formar parte dessa sessão e eu tenho muito prazer de estar aqui com todos vocês e ouvir as suas opiniões. A luta para combater o HIV continua diminuindo quando os governos e as organizações internacionais estão pedindo que a sua prioridade seja o Serviço Universal de Saúde. E isso também foi evidenciado pelo Covid-19. A vontade política para a AIDS continua diminuindo e precisamos continuar combatendo várias questões relacionadas com HIV. É muito importante
saber que as atividades externas ao governo e o sistema público, como a prevenção, incidência para direitos humanos, fornecimento de serviços a populações principais, que têm sido marginalizadas, estigmatizadas, não estão, recebendo nenhuma atenção. E nesse contexto, onde as sociedades estão cada vez mais polarizadas, atualmente fica mais desafiador para as pessoas que têm sido desproporcionadamente afetadas pelos serviços de HIV, e é o momento de que todos nós lutemos para uma mudança. Inclusive, num contexto global que muda constantemente, sabemos que os defensores comunitários estão trabalhando ainda para poder atingir os seus objetivos e para ter uma resposta eficaz. A forma em que fazemos esse trabalho de incidência e nos mobilizamos é muito importante nesse momento e é uma das coisas mais importantes que vamos debater hoje. E, portanto, é muito importante investir na incidência comunitária para poder atingir essa cobertura universal de saúde, mas também para ter um futuro sem AIDS e para poder impedir outras pandemias ou lidar melhor com elas, como a Covid-19. Esta manhã, tarde ou noite, onde quer que você esteja, vamos falar com palestrantes muito importantes que vão falar sobre esse assunto, então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dar outra vez as boas-vindas à conferência HIV 2020, e esta é uma sessão muito importante sobre a incidência comunitária e como podemos inovar e nos mobilizar. Vamos ouvir as opiniões de um painel muito importante com líderes de vários lugares diferentes, com habilidades, experiências e capacidades diferentes. E todos nós vamos falar sobre a comunidade, vamos demonstrar o poder da incidência comunitária. Todos vamos fazer uma apresentação de 5 a 6 minutos e vamos falar sobre por que a incidência comunitária é importante e por que é importante investir nela. Todos os palestrantes vão compartilhar abordagens inovadoras para a mobilização, vão falar sobre os principais problemas e desafios, como criminalização, a segmentação de comunidades principais, e também vão falar sobre quais são as ações que eles estão realizando. Desculpem, perdemos o áudio outra vez. Mas vamos aprender sobre como é que eles estão se preparando para o futuro. E temos painelistas que vão falar quem eles são, mas aqui temos a Ona, que é a diretora executiva no Centro de Apoio para Iniciativas Comunitárias no Vietnã. Ela vai falar sobre um caso sobre inovação no Vietnã e ela vai focalizar a sua apresentação nas abordagens inovadoras para a incidência e como aumentar o investimento. E ela também vai falar sobre como eles usaram a redução de danos para incluí-la também nos serviços de saúde. Então, gostaria de dar a palavra à Ona. AIDS no mundo todo, influenciado políticas e leis, melhorado o acesso ao tratamento e apoio, desafiado o estigma e a discriminação, avançado nos direitos dos grupos marginalizados. Mas nós somos considerados como pessoas que mudam os regimes, saboteadores, impacientes, traidores, dissidentes, muito amplos como outros. Eu sou realmente uma mulher que usa drogas e também sou uma mãe que vive com HIV. Eu sou uma feminista e uma ativista de direitos humanos. Eu sou um pai que vive com HIV, eu sou muçulmana, eu sou médica e eu sou uma defensora dos direitos humanos. Eu sou um homem gay que quer destruir a marginalização. É desafiador, é difícil, mas eu sinto muito estigma. Pode ser frustrante, inseguro, é difícil.
É desafiador e atemorizante, mas nós podemos permitir que as pessoas trans lutem pelos seus direitos. Podemos evitar que as pessoas vão para a cadeia, podemos dar aos usuários de drogas os mesmos direitos, podemos criar espaços seguros. Podemos garantir que os homens que fazem sexo com homens e os trabalhadores sexuais estejam protegidos. Podemos apoiar as mulheres que vivem com HIV. Podemos garantir que os adultos, as mulheres e as jovens possam ter acesso aos serviços de saúde que precisam. Nós somos líderes, somos visionários, somos parceiros, somos aliados, somos protagonistas de um futuro melhor. E estamos aqui agora, estamos aqui. Falem conosco, eu sou o defensor, eu sou defensora. Demonstre seu apoio no nosso site, aidsfunds.org community-advocacy. Muito obrigada a todos os defensores das comunidades no mundo todo. Thank you very much for that. Muito obrigada mesmo por esse vídeo, que é uma introdução para tudo aquilo que nós vamos aprender agora e tudo o que os nossos líderes, que realmente são líderes reais, estão aqui para mudar a nossa narrativa. Então, Ona, vá em frente, por favor. Muito obrigada, Lilian. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui é de noite no Vietnã, e como a Lilian mencionou, eu sou a diretora executiva da SCDE, uma organização local no Vietnã que trabalha com redução de danos e políticas de drogas desde o começo da nossa organização há 10 anos. E agora que falamos sobre a redução de danos e as políticas trabalhistas no nosso trabalho de incidência, a pergunta é: o que é inovador na nossa abordagem? Como vimos no vídeo, temos defensores que são muito abertos, eles precisaram ser resgatados, mas eles também precisavam confrontar realmente as políticas e ir além dos limites. Nós fazemos esse tipo de coisas, mas por causa da situação no Vietnã, a forma em que criamos abordagens precisa estar baseada no engajamento e na construção de alianças e parcerias. Construímos uma parceria entre a comunidade e os formuladores de políticas, os representantes do governo e até com os oficiais da polícia. Isso é porque nós acreditamos que, no final das contas, todos temos o mesmo objetivo. Queremos ter uma melhor vida para todos e uma sociedade mais pacífica e mais próspera. Então, apresentamos essa abordagem como uma agenda mútua para unir as pessoas para atingir esse objetivo. Na nossa organização, trabalhamos como mediadores para poder criar diálogos entre a comunidade e todos os outros atores interessados. Então, as comunidades de usuários de drogas no Vietnã também estão formando parte da formulação de políticas. E os formuladores de políticas realmente gostam de ter as opiniões e as contribuições da comunidade para saber qual é a sua experiência. E dessa forma, os usuários de drogas, os profissionais, pessoas que realizam trabalho sexual, ou qualquer líder de organizações civis como a nossa podem participar, porque os formuladores de política sabem que temos esse valor. E agora participamos dos processos e conhecemos melhor os processos. Dessa forma, podemos ter um trabalho muito mais eficaz. Então, a construção de parcerias é uma das nossas abordagens. E outra coisa que fazemos, por exemplo, com a incidência, está relacionada com o valor que podemos proporcionar. Então, o valor é para melhorar os direitos humanos. Então, quando vamos criar uma política, precisamos respeitar os direitos humanos das pessoas, mas, ao mesmo tempo, temos que aceitar que somente é possível convencer as pessoas se as políticas vão ter um benefício para a comunidade.
Então, para a redução de danos e as políticas trabalhistas para a descriminalização, apresentamos provas e evidências sobre como a redução de danos e a descriminalização beneficiam não somente as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, mas também beneficiam a sociedade em geral. Então, eu acredito que esse tipo de ações são muito importantes, pelo menos no nosso contexto. Se somente promovemos os direitos humanos entre as pessoas que usam drogas ou entre os profissionais do sexo, eh, não funciona tão bem como se envolvemos o resto da comunidade. Então não é somente a coisa correta, a ação correta, mas a ação, mais adequada também. E ao longo dos anos, eu acredito que fomos capazes de convencer aos formuladores de políticas e ao governo de que o investimento na redução de danos é um investimento inteligente que beneficia o país e a sociedade. Então, nosso governo agora já investiu na redução de danos, não somente nas políticas, mas também para financiamento. Agora não temos somente financiamento para tratamento de substituição, mas 100% do OST é doméstico, é nacional, tem alguma contribuição do paciente, mas a outra porcentagem do custo vem do governo. Então, acredito que é um grande investimento e um grande compromisso. O governo também está investindo em várias províncias, em programas de seringas, programas de agulhas. E esse programa de agulhas e seringas limpas agora é uma norma. Ninguém precisa se preocupar por ser preso, porque está carregando uma seringa. É claro que existem incidentes ainda, mas agora, normalmente, as pessoas que usam drogas injetáveis não deveriam se preocupar por estar carregando uma seringa, está disponível, em qualquer lugar. Então podemos ver que há evidências de que a taxa de HIV entre usuários de drogas injetáveis está sob controle. Fizemos estudos em 4 províncias até agora, e nessas 4 províncias tivemos muito poucas novas infecções entre os usuários de drogas injetáveis, e também baixou o nível do controle epidêmico. Eu acredito que com isso, vamos ter um efeito o efeito necessário para ajudar as pessoas que usam drogas. Então, a descriminalização e a redução de danos funcionam juntas. Se não eliminamos a criminalização, é muito difícil convencer os financiadores de que investam na redução de danos, e o ambiente não será propício para a redução dos danos. Então, essa é a nossa experiência, é isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Então, passo de novo para você, Lilian. Muito obrigada, Ona. Obrigada por contar. Agora Richard Lucimbo, que vai falar sobre a criminalização, Richard Lucimbo, que vai falar sobre a criminalização de populações-chave. Richard, você poderia começar, por favor? Lilian, Muito obrigado, Lilian. good afternoon and good Bom evening. dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão aqui conectados. My name is Richard Lucimbo. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Richard Lucimbo e eu estou muito contente de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante. Como membros da comunidade, como defensores da comunidade, continuamos na primeira linha para garantir que os direitos das nossas comunidades sejam protegidos, mas também precisamos garantir que as nossas comunidades sejam capazes de ter acesso aos serviços de HIV e outros serviços de saúde. Porém, como observamos nos eventos recentes que aconteceram em Uganda,
A criminalização continua sendo um problema muito grande e é um problema que continuamente prejudica o nosso acesso aos serviços, mas também evita que tenhamos conversas significativas sobre as populações-chave. Devido à criminalização recente, também percebemos que as comunidades foram alvo de marginalização. Tivemos mais de 20 membros da comunidade presos pela polícia, eles ficaram sob custódia na cadeia por mais de 50 dias. E eles foram alvo da polícia por causa da sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Então, eles tiveram péssimo tratamento, não tiveram acesso a advogados nem a serviços. Isso é um lembrete de que, devido à criminalização, sem importar quais sejam as oportunidades ou qual seja o caso, sempre seremos alvos. Então, precisamos participar mais no trabalho da comunidade, mas esse trabalho comunitário tem sido prejudicado por causa da criminalização. Eu acredito que é por isso que é importante ter essas conversas constantemente. Desculpem, tivemos um problema de áudio com o Richard Luzimbo, mas é importante ter esse tipo de conversas para que não exista a criminalização na sociedade. Também temos que lidar com todas as situações em Uganda, mas através dessa experiência continuamos trabalhando progressivamente, porque contamos com um movimento de sociedade civil muito sólido, com líderes comunitários que estão muito engajados e que garantem que a comunidade receba informações relevantes. Agora, com a quarentena e a Covid-19, percebemos que se não temos movimentos sólidos na sociedade civil, não vai ser fácil e as comunidades iam estar em desespero nesse momento, mas devido a esse engajamento e aos nossos líderes sólidos, vemos agora que as pessoas estão recebendo informações importantes. Por exemplo, as comunidades começaram a encontrar formas de garantir que os serviços comunitários estivessem disponíveis através de vans, caminhões, motos, bicicletas, para poder conectar as comunidades com os pontos de serviço que estavam mais afastados. E também trabalhamos com parcerias, porque como populações-chave, não somente trabalhamos em ilhas ou em isolamento, trabalhamos com outros membros da comunidade e sociedade civil. Então, isso também nos ajuda a ter em quem depender, ou ter também outros membros da comunidade que nos ajudem e com quem possamos conversar sobre todos esses assuntos. Temos uma conversa constante sobre esse tipo de apoio, sobre esse tipo de alianças, e temos uma estratégia chamada litígio estratégico. Então, precisamos garantir que os direitos das populações sejam respeitados. Então, inclusive o isolamento, quando as pessoas que foram presas não tiveram acesso a um advogado, pudemos ir ao tribunal para garantir que todos os direitos fossem respeitados e tínhamos uma ordem do tribunal e realmente graças a essa ordem judicial, as acusações foram retiradas. Então, podemos ver que os tribunais também podem ser um lugar onde podemos proteger os nossos direitos, mas também podemos fazer o nosso trabalho para garantir direitos constitucionais. E trabalhamos com outros membros da sociedade como advogados para que todos saibam quais são os requisitos e que todos possam saber o que fazer em qualquer caso. É claro que a criminalização continua prejudicando o fornecimento de serviços e também prejudica o acesso e, ao mesmo tempo, temos liberdade limitada devido à criminalização. Então, é uma conversa que precisamos continuar tendo em todos os movimentos. Muito obrigada. Thank you very much, Richard Lusimbo,
Muito obrigado, Richard Luzimbo, por falar sobre os estándares e a importância da comunidade participar desse tipo de liderança social. Então, a nossa próxima painelista é a Emanuela da Argélia. Emanuela, please introduce Da yourself. Nigéria, desculpem. Então, Emanuela pode se apresentar e falar sobre os pontos principais da sua apresentação. Muito obrigada. Emanuela, can you? Emanuela, você está me ouvindo? I'm hearing you. Sim, estou te ouvindo. Olá? Yes, please, we can hear you. Ok, conseguimos te ouvir também. Okay, I am Pode começar. Lovelin Nwabiarije. Bom, eu sou Emanuela Lovelin Nwabrije. Eu espero que vocês possam me ouvir direito. Sim, estamos te ouvindo. Okay, I said I'm Emanuela Lovelin Nwabiarije. Meu nome é Emanuela Lovelin Nwabrije, eu sou ativista de direitos humanos da Nigéria e nesse painel vou falar sobre a Associação de Profissionais do Sexo da Nigéria. Também participei em outras organizações desde 2019 e vamos falar sobre a situação atual na Nigéria, onde as mulheres estão sendo presas, enviadas para o tribunal e são alvos constantes. Mas o que nós fazemos como rede na Nigéria é o seguinte: normalmente a polícia nos prende, nos manda para tribunais e as profissionais do sexo são o alvo deles por causa da discriminação e o estigma que existe sobre o trabalho sexual na Nigéria. Então, na nossa rede, fazemos trabalho de incidência, vamos aos tribunais durante os processos judiciários e se o advogado não chega a tempo, não é pontual, ele vai ter um castigo, uma reprimenda. Então, as ações contra nós foram terríveis. On a daily basis. E a polícia estava nos atacando diariamente. Então, a nossa rede de trabalhadoras sexuais nigerianas organizou um comunicado de imprensa e fizemos uma declaração com a participação da sociedade civil e ativistas que falaram sobre esse tipo de ações policiais ilegais. Então, trabalhamos com outras organizações da sociedade civil e ativistas dos direitos humanos e fomos para as ruas de Abuja, onde fizemos a nossa manifestação. E depois da manifestação, percebemos que existia necessidade de que falássemos com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos para receber ajuda e que eles participassem em todos os processos de justiça em Abuja. Então, eu acredito que durante esse processo, onde mandamos essa petição, nós escrevemos uma petição para a Comissão Nacional de Direitos Humanos e os seus membros apareceram na Comissão de Direitos Humanos durante uma audiência e a pessoa que é presidente da comissão disse que eles não sabiam, eles não estavam conscientes desse problema e eles também concordaram que é preciso agir rapidamente para combater esse problema e que eles não estavam cientes de que isso estava acontecendo. Então, como rede, foi importante para nós tomar esse passo, porque sabemos que o estigma relacionado com o trabalho sexual na Nigéria é muito alto. Não está legalizado o trabalho sexual, mas também precisamos
extort money from falar com a Comissão de Direitos Humanos, porque a polícia sempre rouba de nós, nos prende por vários motivos, e é muito importante que tenhamos voz nesse processo. É isso que nós fizemos até agora. Mas as ações realizadas pela nossa rede foram feitas para promover o apoio de outras partes interessadas e obtivemos apoio de outras organizações e de outros ativistas dos direitos humanos, porque essa situação com a polícia agora é alarmante, nos rejeitam e negam acesso a serviços básicos que precisamos receber. Então, os serviços são recusados, serviços de tratamentos antirretrovirais também. Eles falam que, como somos trabalhadores sexuais, não deveríamos receber esse serviço, mas isso é por causa da discriminação relacionada com o trabalho sexual na Nigéria. Então, a incidência que as nossas redes realizam também querem eliminar esse tipo de abuso em Abuja. E também precisamos terminar com esses processos injustos na Nigéria toda. Então, os nossos ativistas estão tentando pôr um fim a tudo isso. Eu acredito que a polícia agora não está mais abusando tanto depois de que fizemos tudo isso, mas existia muito abuso relacionado com roubos, estupros e detenções ilegais. Então, o trabalho sexual não está legalizado. Acreditamos que outras sociedades civis também nos ajudaram a ter uma voz e durante esse trabalho de incidência, conseguimos entender que trabalhar em isolamento como ativistas não vai funcionar. Se você é ativista e você está trabalhando para um subgrupo de pessoas na sociedade, você precisa ter parcerias com outros setores para poder atingir o seu objetivo, porque trabalhar em isolamento não vai ajudar. Então ficou muito claro para o governo, quando fizemos essas parcerias, que era necessário fazer parcerias. Já somos 7 sociedades civis que agem juntas. Nós realmente precisamos nos unir, trabalhar com outras pessoas, mas é importante que exista uma união e quando trabalhamos como somente uma sociedade, pudemos fazer com que nos ouvissem. E os direitos dos profissionais do sexo e das profissionais do sexo já não foram desrespeitados. Então, se podemos realmente nos unir, podemos fazer com que o governo haja rapidamente e pare com esse tipo de detenções ilegais que a polícia estava fazendo. É isso que eu queria dizer, Lilian. Muito obrigada. Muito obrigada, Emanuela. É ótimo ouvir isso e gostamos muito da sua participação. Então, até agora já ouvimos o que 3 painelistas tinham a dizer. E eu gostaria de dizer que estamos descobrindo quais são as estratégias que as comunidades estão usando nas bases. Então, agora eu gostaria de destacar também as áreas principais que eu escolhi como as minhas conclusões do que os 3 panelistas falaram. Em primeiro lugar, nós vimos que a ONA falou sobre os desafios que a comunidade enfrenta para convencer os formuladores de políticas e os representantes do governo. As evidências são importantes. E como a Emanuela e o Richard falaram, com base naquilo que eles compartilharam, fica muito claro que precisamos engajar várias partes necessárias, incluindo a mídia, a sociedade civil, e pedindo o apoio do governo para que possamos criar parcerias para
para resolver os problemas e lidar com os desafios comunitários que encontremos. Também ouvimos que é muito importante investir em estratégias que possam nos ajudar a, eh recuperar os nossos direitos. E o Richard falou que o litígio estratégico funcionou muito bem para eles em Uganda, então eu acho que essa é uma conclusão muito importante que precisamos lembrar nas comunidades, que são criminalizadas. Então, como recuperar os nossos direitos. Ao mesmo tempo, ouvimos sobre a importância do poder e da união, nas massas. Então ouvimos que a Manuela falou isso, o Richard e a Una também. Então a união e uma liderança comunitária sólida, movimentos sociais sólidos é o que precisamos para manter o impulso ganho pela incidência comunitária dentro desse ambiente, dessa situação tão desafiadora. Os nossos delegados, os nossos ouvintes e os nossos espectadores agora são convidados a participarem nessa conversa. Queremos saber qual é a sua opinião e quais são as suas experiências. Queremos saber quais são as suas melhores práticas e quais foram os seus aprendizados. Então, por favor, usem aqui a função de perguntas e respostas que está aberta e todos os painelistas vão verificar essa sessão de perguntas e respostas para poder responder todos os comentários e perguntas. Então, nesse momento, eu gostaria de dar a palavra ao Joan, que está aqui, para elevar a nossa conversa. O Joel vai levar a nossa conversa ao próximo nível. Então, Joel Beddoes, você é bem-vindo. Pode começar se apresentando para que todos os nossos espectadores e participantes possam saber quem vai falar com eles. Então, passo a palavra para o Joel. Olá, muito obrigado, Lilian. Eu vou ligar aqui a minha câmera. Muito obrigado e bem-vindo a todos. Meu nome é Joel. Eu sou uma das pessoas que trabalha no Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, que é no dia 17 de maio, todos os anos. Então, eu sou um realizador de campanhas muito ativo em vários campos, mas principalmente trabalho com a diversidade sexual e de gênero. Então, gostaria de agradecer por terem me convidado. E é claro que existe uma conexão com o ativismo comunitário entre o que eu faço e o que vocês fazem. Mas eu gostaria de falar sobre essa conexão claramente, porque eu vou falar sobre como mobilizar as pessoas que apoiam as causas. Então, isso poderia ser um pouco externo ao tema principal dessa conversa online. Mas sem importar qual é o objetivo, como é no Vietnã, em Uganda, na Nigéria, temos, claro, usuários de drogas, trabalho sexual e várias outras populações, a menos que vocês fizerem um tipo de lobbying muito silencioso nos bastidores, precisamos encontrar as pessoas que têm o poder. É claro que as comunidades querem formar parte das ações e participar ativamente. Então, a minha palestra vai ser sobre como fazer que isso aconteça, como vocês podem mobilizar as comunidades para que formem parte das ações que vocês querem realizar. Então, basicamente, existem dois modelos principais para fazer com que com que as populações e as pessoas que apoiam a nossa causa participem. Temos um modelo de comando e controle, por um lado, e por outro lado, temos um modelo de poder distribuído. Então, controle e comando é mais comum, temos uma pessoa que cria uma agenda, estabelece certas ações e fala para todos os participantes definida pela organização. E o outro modelo, que é aquele de dispersão do poder, quando uma organização ou pessoas, movimentos menos formais do que uma organização, geram um impulso para uma certa causa e depois pedem para as pessoas realizar as suas próprias ações. Então, no lado temos o modelo de petição tradicional e por outro lado temos movimentos como Me Too ou Black Lives Matter que não estão controlados centralmente. Por exemplo, temos aqueles dos coletes amarelos
na França, onde as pessoas tomam suas próprias ações. Então vou falar um pouco sobre componentes dos dois. Eu gostaria de falar também com os nossos participantes, Richard, Emanuela e Ona, e talvez convidar eles a falarem sobre como eles se mobilizam, como eles fazem que os seus constituintes e parceiros se mobilizem. Então, as vantagens do modelo de comando e controle é que tem muita coerência, porque temos muita proteção, então ninguém precisa pensar muito no que vai fazer, somente precisamos seguir as diretrizes da organização em que eles confiam e vamos esperar as instruções das organizações. É muito técnico também, porque as organizações são mais técnicas, então quando precisamos mudar uma lei, alguma coisa assim, o debate sempre é muito mais profundo nesse sentido, temos mais detalhes técnicos, então é fácil transformar esse tipo de ações em políticas, porque a agenda está muito bem estabelecida, mas o problema, e é justamente isso que estamos observando em organizações no Ocidente, mas que também estão em outros lugares do mundo, estão mudando para outro modelo, porque esse modelo tradicional limita a participação. Tem muitas ações que as pessoas não gostam, então você está perdendo pessoas que apoiam a sua causa, porque há muitas das ações não são ideais para muitas outras pessoas ou elas não concordam com essas ações. E também sabemos que muitas pessoas atualmente não confiam na organização ou não querem seguir uma só organização. Então eles estão saindo do movimento e eles criam seus próprios movimentos. Então temos uma grande quantidade de petições em várias plataformas online para pessoas que somente querem tomar uma certa ação sem ter que seguir uma organização. E tem imaginação também, né, porque muitas vezes com a petição e essas agendas estabelecidas, existe uma falta de imaginação sobre o que fazer. E claro, também existe uma divisão dos movimentos, porque tem essa luta de ego, temos outros problemas políticos envolvidos e os movimentos normalmente, se são muito divididos, fazem com que a causa também se perca ou realmente não seja tão eficaz como poderia ser. Então, temos alguma falta de coerência nesse sentido. E temos poucas vozes e poucos mensageiros, somente temos as pessoas que a organização seleciona como porta-vozes. Então, por exemplo, uma campanha vai ter certas pessoas que vão mandar mensagens através de certos canais, mas no modelo de ação distribuída ou de poder distribuído, temos várias pessoas que falam sobre a campanha. Yeah, so that obviously, the distributed action, so you have a lot more imagination coming in. Nessa parte de ação distribuída, você está criando movimentos, temos mais pessoas ativas e não tantas pessoas que apoiam o movimento de maneira passiva, então fazem com que as pessoas tenham um engajamento maior, tenham uma escala de engajamento, então as pessoas passam de ser observadores passivos até serem líderes do movimento. Tem vários passos, vários níveis nessa escadinha de participação, então as pessoas podem começar a participar mais e ser mais ativas, e é dessa forma que criamos movimentos mais ativos e diversos. Então, nosso Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia foi assim, nós criamos esse título que é muito abrangente, mas às vezes também é muito específico para algumas pessoas. Então, o que nós fizemos foi falar para as pessoas que elas poderiam fazer o que elas quisessem, começar a fazer alguma coisa, então apoiamos eles, conectando eles uns com os outros. E isso resultou no surgimento de atividades que foi muito gradual ao longo de 3 anos, 3 ou 4 anos, e agora antes não tínhamos nada e já temos várias ações em mais de 30 países. Isso já foi reconhecido por vários governos. E esse sucesso foi devido ao fato que nunca controlamos nada, nunca tivemos nenhum porta-voz, nenhum representante, sempre deixamos o movimento nas mãos das pessoas locais. Mas é claro que isso também tem desvantagens. O nome do dia, por exemplo, já mudou. Temos o dia 17 de maio, que é o dia onde são realizadas as ações, mas temos 100 hashtags diferentes, 100 nomes diferentes e todos eles têm seu próprio sucesso. Então é justamente isso que eu gostaria de sugerir
como tópico de conversa. Eu gostaria de saber o que os nossos painelistas têm a dizer sobre esse assunto. Então, basicamente, a minha pergunta para vocês é como vocês mobilizam as pessoas que apoiam vocês, como é que vocês promovem o engajamento, e vocês estão vendo alguma mudança nesses modelos, ou como é que vocês fazem que as pessoas participem ativamente em vez de somente seguir o movimento. Então, muito obrigado por me convidar e obrigado por me dar a oportunidade de participar aqui. Thank you very much, Joel. We couldn't have had anybody else to Muito obrigada, Joe. Não poderíamos ter convidado ninguém além de você para falar sobre esses assuntos. E você falou sobre uma questão que nós acreditamos realmente, que é o poder das pessoas. E eu acho que todo mundo concorda comigo, o poder das pessoas. Temos muitas perguntas que certamente os painelistas vão ajudar a responder antes de ter a sessão de perguntas e respostas. Você falou sobre a confiança. Eu acredito que isso é muito importante. Precisamos refletir sobre isso. Como geramos confiança? Como garantimos que as pessoas que estamos mobilizando, as pessoas que nós queremos que participem na nossa causa, pessoas com quem queremos trabalhar, que as pessoas que confiam em você também confiam no que os outros fazem e acreditam que podem progredir juntos. Você também falou sobre outra questão que os painelistas também mencionaram, que é a voz. Você falou sobre o poder de agir, transformação dos movimentos. Então, agora eu gostaria de perguntar aos nossos panelistas, Ona, Richard e Manuela, por favor, tentem responder as perguntas que o Joel fez. Cada um de vocês vai ter 1 ou 2 minutos para que possamos saber o que vocês acham disso e possamos saber como vocês se mobilizam e como vocês fazem que as pessoas continuem apoiando vocês, como você mantém o engajamento. Então, por favor, reflitam sobre essas perguntas que o Joe fez. Vamos começar com a Emanuela. Depois eu vou começar com a última. Emanuela, você poderia responder essas perguntas que o Joe fez durante a sua palestra? Ou podemos ouvir a Ona, porque parece que a Ona está mais preparada agora. Pode ir em frente, Ana. Obrigado, Joe, e obrigada, Lilian, por me dar a oportunidade de responder. Eu acho que para mobilizar a comunidade, quando falamos sobre mobilização, eu acho que não deveria ser só a comunidade. A mobilidade tem a ver com todas as partes interessadas, porque até com os formuladores de políticas, se eles somente estão fazendo políticas como sempre, os resultados seriam muito diferentes. Então, a mobilização aqui é um pouco mais abrangente, com todas as partes interessadas. Para mobilizar as pessoas de uma forma mais eficaz e sustentável, precisamos engajá-los para que eles façam da causa sua própria causa e que possam trabalhar juntos, porque nas comunidades precisamos fazer com que o problema seja relevante para as pessoas e que elas vejam qual é a consequência desse problema na sua vida cotidiana. Temos que ter pessoas que podem participar em vários níveis diferentes. Então, depende da linguagem que utilizamos. Tem pessoas, por exemplo, trabalhando no nível nacional para ter um impacto nas leis, mas a incidência não só acontece quando a lei é aprovada. A incidência é um processo muito longo, realizamos ações de incidência todos os dias, então precisamos fazer com que o problema seja evidente, as consequências desse problema sejam evidentes na vida cotidiana também. Na base, quando as pessoas sabem comunicar quais são os problemas e são capazes de convencer as outras partes interessadas no nível mais local,
e da base para cima, é isso que é mais eficaz. Então, se entendermos a incidência dessa forma, podemos trabalhar junto com a comunidade para poder, aumentar a mobilização e participar de forma que, possamos ter o resultado nas políticas, que nós queremos e que observemos a implementação. Então, de fato, não queremos ver que somente seja criada a política, mas que exista realmente uma transformação em todos os níveis da vida cotidiana para que exista uma transformação na percepção e na valorização das nossas ações. Então, é aqui o que nós estamos fazendo com a questão de redução de danos, fazer primeiro que as pessoas aceitem, a proposta e que considerem isso como uma coisa normal, e isso levou 15 anos. Então, é isso mesmo. Muito obrigada, e você faz com que eu me lembro do nosso slogan, né, na ICW, que nada é feito por nós sem nós. As pessoas que precisam concordar com as ações e saber que tudo que elas estão fazendo vai ter benefícios para a vida deles. E você, Richard, o que você acha das perguntas que o Joel fez? Bom, muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Joel, por falar sobre essas questões tão importantes e também fazer essa pergunta importante sobre como nos mobilizamos. Eu vou falar sobre o que fazemos na comunidade. Estamos nos mobilizando no nível nacional, local, regional e internacional também. Precisamos conversar sobre a situação das pessoas na comunidade LGBTQI no mundo todo, porque sempre temos comunicação constante e tentamos sempre ter uma discussão para poder ter uma mobilização local e internacional. Mas outro aspecto importante é que conseguimos fazer mobilização baseada nas necessidades da comunidade. E são essas necessidades que fazem com que tenhamos a necessidade de nos unir para lutar contra um problema específico. Por exemplo, em 2009, em Uganda, tínhamos uma lei de anti-homossexualidade que foi transformada em 2014, mas naquela época nós criamos uma coalizão de sociedade civil para proteger direitos humanos. Então, tivemos a união de várias organizações de sociedade civil, por exemplo, organizações LGBT, movimento feminista, até mesmo organizações religiosas, e pudemos uni-las e ter uma conversa nacional que não estava somente analisando uma comunidade de pessoas LGBT, mas também estávamos falando sobre discriminação e a perseguição de várias comunidades, de várias populações. Então, graças a essa união, podemos promover os nossos direitos, mas também falar sobre outras questões relacionadas com HIV. Então, é por isso que eu acredito que em Uganda a sociedade civil é mais forte, porque temos maior comunicação entre nós, com mais frequência. Quando falamos sobre HIV, também falamos sobre comunidades-chave, mulheres, homens, falamos sobre crianças. Então, esse tipo de colaboração, esse tipo de trabalho colaborativo tem sempre nos ajudado não só a ter contato com outras comunidades, mas também ter uma mobilização e falar sobre os problemas de outras comunidades. E dessa forma, cada vez que falamos publicamente, não falamos somente por nós, mas também pela comunidade, porque você entende os problemas comunitários mais abrangentes, não somente os seus próprios problemas. Obrigada. Obrigada, Richard. Eu acho que o que você está dizendo é que os seus problemas são os meus problemas e se tornam os nossos problemas. E você também falou sobre a incidência além das fronteiras. Se não pode ser feito por você,
at the onde você está, você pode entrar em contato com outros colegas em outros países ou nas comunidades de base para ter uma influência maior. Então, se você ajuda uma pessoa, a pessoa ajudará você em outro momento. E isso pode nos ajudar a levar o nosso trabalho de incidência para outro nível, para poder atingir os nossos objetivos. Emanuela, você está ouvindo? And we have questions that are coming Temos in. também algumas perguntas que estão chegando aqui. Yes, Emanuela, go ahead. Emanuela, estamos te ouvindo? Pode começar? Thank you very much, Lillian. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigado, Joel, por essas perguntas. Joel was trying to ask a little question on how we gain support Na Nigéria, society. So, estávamos falando sobre a sociedade civil e, como rede aqui na Nigéria, sempre estamos tentando ser mais visíveis as a network, from inception, como rede. made it known to the community, even at the grassroots, just Desde o like começo, o nosso slogan, como falamos, é nada pode ser feito por nós sem nós. Então, desde o começo, começamos a trabalhar com as comunidades de base e, como rede, temos representantes de vários grupos diferentes, organizações de profissionais do sexo, entre outras comunidades, mas sempre fazemos tudo no nível comunitário. Então, acredito que no nível comunitário também existe o conhecimento de que a incidência não vai ser somente uma ação que vai terminar. A incidência tem que ser contínua e é constante. Temos problemas de conexão e não é possível ouvir o que a Emanuela está dizendo corretamente. Precisamos obter o apoio de outras sociedades civis, como FIDA, por exemplo, outras fundações, e com o apoio dessas outras organizações, podemos ser ainda mais visíveis. Se eles estão fazendo outras coisas nas outras comunidades, nas outras organizações de sociedade civil, também vamos apoiá-los. Uma organização está apoiando as causas dos outros. Também precisamos aumentar a representação de todas as organizações da Nigéria. O que estamos fazendo nesse caso, por exemplo, quando temos problemas, podemos talvez recorrer a outras organizações, falar para eles que eles contam com o nosso apoio. Pode ser hoje pode ser você, amanhã posso ser eu. Então, por exemplo, na Nigéria temos muitos problemas relacionados com as mulheres, como as mulheres se vestem. Somos classificados e categorizados pela forma em que nos vestimos, pela nossa aparência, pelo nosso corpo. Se qualquer pessoa é suspeita de ser uma trabalhadora sexual, essa pessoa será um alvo. É por isso que todas as mulheres precisam se unir à manifestação. Muitas mulheres também que estavam amamentando, seus filhos estavam sendo presas, trabalhadoras sexuais estavam sendo presas. Então, não é um problema exclusivo das trabalhadoras sexuais. Também pode ter um efeito na sua mãe, nas suas filhas. Even if we're sex workers, we're also human beings. We may not understand. Então, apesar de ser trabalhadoras sexuais, muitas vezes também somos mães, também somos outras mulheres e temos outros papéis na nossa também protestar para atingir o mesmo objetivo que terá benefícios para todos.
women. It relates to women. É claro que estamos tentando defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras sexuais, mas é um movimento principalmente para as mulheres, para todas as mulheres. É dessa forma que vamos poder atingir o nosso objetivo, Thank you very much, Lillian. através da união entre várias sociedades civis. Muito obrigada, Emanuela. Você está nos mostrando como vocês estão inovando na Nigéria. Joel, do you have a minute reflection on what we've Então, covered? Jo, você tem uma reflexão sobre tudo isso? Joel, do you Muito have obrigada. concluding reflections? Jo, você tem algum, before we alguma opinião sobre isso? Alguma conclusão antes de passar para a sessão de perguntas e respostas? Sim, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas suas opiniões tão interessantes, as suas contribuições tão valiosas. Eu acho que a minha conclusão geral é que, como líderes da comunidade e líderes de organizações, todos somos líderes de uma parte do movimento. Eu estava dando uma olhada nas perguntas e os comentários. Eu acredito que existe uma questão de relação de poder nas nossas comunidades. E também precisamos ter cuidado. Eu estou falando como um homem branco gay cisgênero, desculpem. Precisamos estar cientes de que, como líderes de movimentos e organizações, temos uma certa identidade, temos uma certa dinâmica de poder que representamos, apesar de que gostemos ou não. Não é uma responsabilidade pessoal, apesar de que existam responsabilidades pessoais, mas vai além disso. Então, distribuir ações entre muitas pessoas pode ajudar a eliminar esse tipo de desequilíbrio de poder que existe relacionado com o status econômico, com o nível educacional. Então, temos várias questões relacionadas. E essa diversidade que foi mencionada pelo Richard através das coalizões é importante. Também quando falamos sobre a importância de que, como a Ona falou, que precisa ser relevante para as pessoas, quanto mais pessoas participam e acreditam na causa, mais pessoas vamos ter depois, mas a diversidade é importante. Quando somos somente um grupo de homens brancos, isso vai ser importante somente para um grupo de pessoas, mas quando temos um grupo diverso de pessoas com várias orientações sexuais, temos outras pessoas, temos talvez uma mãe, outras pessoas que podem compartilhar essa opinião. Quanto mais compartilhamos o poder, mais podemos abranger. Eu acho que é esse o ponto principal da construção de movimentos. Muito obrigada, Jo. Eu acho que tem uma pergunta da OKU. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você, para que você possa ajudar a saber um pouco mais sobre esse assunto. Então, eles estão. O que está perguntando sobre as vozes unidas e sobre compartilhar um só objetivo. Eu acho que é isso que vocês falaram no começo, mas você poderia falar um pouco sobre isso, sobre como podemos unir vários grupos, várias entidades que estão lutando ao mesmo tempo para poder sobreviver nesse tipo de ambiente. Temos perguntas também sobre financiamento. Como podemos garantir que as vozes possam ser ouvidas e que todos estejamos falando sobre a mesma coisa? É uma pergunta importante. Muito obrigada, Lilian, por perguntar. É muito importante mesmo. Eu sei que tem momentos onde precisamos falar com uma mesma voz, mas também temos momentos onde precisamos diversificar e precisamos de várias vozes diferentes para mandar uma mensagem. Então, é uma pergunta difícil de responder, mas se você quer ter somente uma voz, talvez você precise de uma organização muito forte, ser muito específico e ter um nível técnico mais alto e também ter um enquadramento dos objetivos, precisa ser muito bem estabelecido. Então, é uma forma muito específica de incidência que não sempre é eficaz
Em muitos casos, isso é o que precisamos, mas em outros casos não é especificamente o que precisamos. É por isso que esses 2 modelos são, importantes. Mas para ter uma coerência das mensagens, um exemplo muito específico que eu acho muito importante e que também, me ajudou a entender as coisas ainda melhor, foi, por exemplo, quando eu ouvi as pessoas que estavam na campanha para, o casamento igualitário na Irlanda. Antes de que eles começassem as suas mobilizações e as suas manifestações, eles fizeram pesquisas para saber o que funcionava, o que não funcionava, tinham um plano real. E em vez de lançar o plano diretamente, o que eles poderiam ter feito, eles passaram um ano quase, falando com todas as organizações, as partes interessadas, todas as organizações e, outros movimentos antirracismo, movimentos para promover o aborto, eles falaram sobre a sua estratégia com várias organizações, mesmo que não fossem da mesma área, mas eles gostariam, que todos soubessem sobre a sua estratégia. Então, talvez essa é uma parte do trabalho que nós não sempre fazemos. Nós criamos uma estratégia e nós implementamos porque é uma estratégia boa, mas outras pessoas nem sabem do que estamos falando, ou talvez eles não sabem, com base em que estamos tomando essas decisões. Então, eles foram desafiados e disseram: "Bom, por que você está dizendo isso? Precisamos sempre das evidências e das pesquisas necessárias para poder realmente ter o argumento. Então, não queremos compartilhar os nossos segredos, mas temos pessoas que talvez não vão concordar com a gente, até que falemos com elas. Então, talvez esse seja um esforço individual como organização, mas também como pessoas para, eh não entrar em lutas. Temos também outro comentário nas perguntas que fala sobre a falta de comunicação ou a, má interpretação das informações apresentadas. Então, dessa forma, podemos criar uma homogeneidade maior. E seria interessante saber o que o Richard tem a dizer, porque em Uganda o movimento é tão diverso, é tão grande, e é muito difícil saber quem faz o quê, e temos muitas pessoas que lutam umas com as outras, mas também existe uma coalizão muito grande relacionada com a descriminalização, a anticriminalização. Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que outras pessoas também têm contribuições muito interessantes. Muito obrigada, Joe. Isso é muito interessante e ajuda muito na nossa discussão. Obrigada aos nossos espectadores e participantes pelas suas perguntas que estão aparecendo aqui na sessão de perguntas e respostas. Eu tenho perguntas para o Richard, para a Ona e também temos perguntas gerais. Então, Richard, tem uma pergunta aqui sobre qual é a sua perspectiva na eliminação da criminalização da comunidade LGBT em Uganda. Temos uma pergunta para a Una, que diz: devido à alta porcentagem de pacientes de AIDS no Vietnã, quantos deles estão recebendo esse apoio que eles precisam? Richard, pode começar. Muito obrigado, Lilian. E obrigada ao nosso colega que fez a pergunta sobre a minha perspectiva sobre os objetivos de descriminalização da comunidade LGBT. É complicado às vezes, muitas pessoas acreditam que no nosso país a situação é muito diferente. É importante também saber o que vamos dedicar o nosso tempo. Muitas vezes as nossas opiniões são muito diferentes, então precisamos escolher a nossa causa. Então, como eu mencionei no começo, o problema com o litígio estratégico é que precisamos tentar garantir que todos, por exemplo, estão mostrando para o governo quais são os problemas reais. Durante 2008, 2010, já estávamos comparecendo ao tribunal para falar sobre os nossos direitos de privacidade e ganhamos um caso
polícia entrou na casa de uma pessoa que se chamava Victor, violando seu direito de privacidade. Como membros da comunidade LGBTQI, também temos direito à nossa privacidade. Então, essa história apareceu nos tabloides de 2010, falamos sobre o nosso direito à privacidade, falamos sobre como a mídia não podia revelar as informações particulares das pessoas somente por causa da sua identidade de gênero ou por causa da sua orientação sexual. Então, falamos também, lutamos contra a lei que foi assinada pelo presidente em 2004 contra a comunidade LGBT, e o Tribunal Constitucional também falou sobre isso, mas não falou sobre o conteúdo do caso realmente. Na verdade, essa lei não poderia ser aprovada, então continua sendo discutida. E a razão pela qual nós falamos sobre a descriminalização é porque ela é um aspecto que determina como a comunidade vai poder ter acesso aos seus direitos e acesso aos serviços para HIV e AIDS. Temos muitas limitações devido à criminalização, e esta é a razão pela qual as nossas comunidades muitas vezes são proibidas de ter acesso. E esses estereótipos, esse tipo de preconceitos também fazem com que seja muito difícil ter um planejamento adequado, porque nesse momento não temos um consenso em Uganda para saber quantos homens gays, quantas mulheres lésbicas temos em Uganda. Não temos uma pergunta como esta no censo. Então, fazer planejamento para a nossa comunidade é difícil, e é por isso que falamos sobre descriminalização. É uma conversa que não pode somente começar hoje e ter resultados amanhã, mas como o Joe falou, é um processo. E muitas vezes precisamos de tempo, precisamos investir muito tempo. É um processo gradual. Dessa forma, podemos demonstrar por que os nossos direitos deveriam ser defendidos e protegidos pelo governo utilizando o litígio estratégico. E é claro que existem outras medidas que vamos adotar, e o objetivo é fazer com que não exista mais criminalização. Eu também gostaria de falar sobre uma coisa que o Joe mencionou também, sobre a comunidade. Uma coisa que conseguimos fazer como comunidade foi trabalhar através de organizações, através de indivíduos, mas quando tínhamos problemas mais abrangentes, temos uma junta com vários vários representantes de várias organizações, e não queremos que somente uma voz seja ouvida na comunidade. Então, é importante ter essa compreensão clara para poder continuar participando de forma ativa e saber exatamente quando você precisa trabalhar sozinho ou como coletivo. Muito obrigada. Muito obrigado, Richard. Eu acho que é muito útil e importante tudo que você falou. Rona? Temos uma pergunta de acompanhamento. A pergunta que eu li para você, Ona, é a pergunta de segmento que é a seguinte: como é que vocês organizam as comunidades no Vietnã? Então, temos OPT, que é a terapia de substituição de opiáceos para a prevenção do HIV. Muito obrigado, Joel, pela pergunta, e também aos espectadores, obrigado pelas suas perguntas. Ainda não temos esse programa no Vietnã, infelizmente, estamos trabalhando nisso nesse momento. Então, depois de um processo muito longo para o programa de metadona, supostamente começaria no próximo ano um teste piloto, e esperávamos que depois de um
ano de teste piloto, ele poderia ser implementado. E o Tim também fez outra pergunta sobre como a Covid também tem ajudado nesse processo. Bom, para a metadona, a Covid usado tem sido importante. Metadona também tem provado que é muito útil para o sistema de saúde, mas para a organização da metadona, temos uma rede no Vietnã de pessoas que usam drogas. E essa rede está formada por qualquer tipo de usuário de drogas, inclusive as pessoas que usam metadona. Também existe uma iniciativa para criar uma rede de pessoas que consomem metadona, pessoas que também precisam de apoio para metadona, que se chama MAS, e nesse caso podemos fornecer medicamentos. Foi um teste piloto numa província e começou a crescer, principalmente nas províncias onde já existe o consumo de metadona. Eu espero ter respondido a pergunta. Sim, muito obrigada. Antes de você sair, você também poderia responder a pergunta do Jeffrey, que falou que todos os painelistas falaram que a incidência é um processo longo, demora muito. Como podemos aumentar o investimento na incidência? Eu acho que eu não posso responder essa pergunta, somente poderia dizer que podem fazer o que estamos fazendo neste momento. Então, vocês precisam demonstrar a importância da incidência comunitária e precisamos defender as nossas causas e procurar financiamento em longo prazo. Não pode ser 2 anos, 3 anos, nem sequer 5 anos. Precisamos de um investimento constante. Eu acho que é importante falar para os financiadores que o governo vai mudar, que o governo, os representantes do governo vão mudar de uma posição para outra. E quando temos um novo governo, novos ministérios, novos primeiros-ministros, novos presidentes, as políticas vão mudar. Então, a comunidade é a que vai permanecer. A comunidade é a que precisa continuar o trabalho. Então, se queremos ter uma mudança nas políticas, uma transformação, precisamos apoiar as comunidades para que continuem lutando por essa causa ano atrás de outro ano, durante muito tempo, mesmo se as circunstâncias governamentais mudarem. Eu acho que você está falando uma coisa muito importante sobre o financiamento, mas eu acho que a pergunta que também precisamos fazer e responder é: será que temos financiamento suficiente para a incidência? Normalmente, de onde eu sou, a incidência é a última que recebe o financiamento. E, sem importar qual seja o estágio, precisamos garantir que o financiamento seja mais sustentável e que seja em longo prazo. Temos mais perguntas aqui. Gostaríamos de agradecer aos participantes pelas perguntas, que são muito boas. E gostamos muito de ver a sua participação. Temos uma pergunta geral que eu gostaria de fazer para todos vocês, como painelistas, começando pela Emanuela, se você está pronta para falar. Depois pode ser o Richard, e terminamos com o Joe. Uma pergunta para todos nós, relacionada com o trabalho que já fizemos, tudo que nós já apresentamos. Vocês acreditam que vocês cometeram algum erro durante a sua incidência? Se vocês fossem fazer uma coisa de novo, se vocês fossem fazer tudo de novo, o que você não gostaria de repetir? Vou começar pela Emanuela. Muito obrigada, Lilian. Também gostaria de pedir aos painelistas, como temos aqui um público muito comprometido, vamos tentar responder brevemente para poder responder às perguntas que apareceram aqui. Okay. Thank you very much, Lilian. Muito obrigada, Lilian, e obrigado aos participantes que fizeram essas perguntas.
I don't sure, I'm not Temos algum erro que cometemos durante esse processo de incidência, porque vocês precisam entender o contexto do país onde você está fazendo essa incidência. Temos processos para incidência na Nigéria, você não pode simplesmente começar a fazer as coisas, ninguém vai te ouvir. Então, na Nigéria, temos que seguir processos devidos, tem coisas que precisamos fazer cada mês, cada semana. E se você quer realmente fazer uma mudança, você não pode simplesmente fazer o que você quiser. Você precisa seguir os processos e também, talvez, pagar o custo da incidência. Porque aqui na Nigéria, eu acho que não cometemos nenhum erro durante esse tipo de incidência, porque se tivermos algum erro, eu não sei, se você comete um erro durante a incidência, não tenho certeza de que vamos obter o que queremos, porque isso quer dizer que você teria que prejudicar o seu objetivo. Eu acho que não cometemos erros, tivemos que realizar muitas reuniões e não foi uma coisa que aconteceu em um mês só, realmente demorou muito tempo, tivemos que fazer um processo muito longo, falar com pessoas que precisavam de atenção especial, e não foi uma coisa que pudemos fazer rapidamente. Então, foi um processo que começou a acontecer, porque essa situação já estava insuportável. Escrevemos para todas as organizações de sociedade civil, fizemos petições e seguimos o processo. Então, acho que não tivemos nenhum erro, porque na Nigéria, se tivéssemos cometido um erro, não teríamos atingido nenhum objetivo até o momento. Obrigada. Thank you so much. Muito obrigada. And, Ona e Richard, very short. por favor, respondam brevemente. Obrigada. No, I think I just like agree with everything that everybody said, and Eu concordo com o que todos disseram também. Eu vi que temos muitas perguntas importantes e interessantes. Eu também vi uma pergunta sobre o que os países e as sociedades civis na Ásia podem fazer para melhorar a redução de danos. Eu não tenho essa resposta, eu tenho que admitir. Eu estava muito interessada nesse processo. My investment, our investment in ASEAN didn't really work out. E nosso investimento na Ásia, então, não funcionou realmente. Então, desculpem, gostaríamos de trabalhar juntos de outra forma. É por isso que temos esta sessão, para aprender uns dos outros, celebrar o que nós fizemos, mas também podemos reconhecer o trabalho. Richard, você não precisa responder essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Eu gostaria de que você pudesse responder. É uma pergunta sobre a Covid-19. Então, a pergunta é a seguinte: a Covid-19 ajudou você a inovar ou se mobilizar melhor, ou fez que a situação fosse pior? Então, muito obrigada, Lilian, a pessoa que fez essa pergunta. Sim, eu acho que todos estamos aprendendo da Covid-19, tentando fazer ajustes e alterações. Primeiro, nunca na minha vida eu teria imaginado que um dia eu não poderia lutar, fazer alguma coisa porque estamos numa quarentena. Nunca tinha imaginado que isso ia acontecer, e mesmo tendo acesso ao transporte público ou ter talvez um veículo, um carro, você de qualquer forma não poderia sair da sua casa e se deslocar para outro lugar. Então, tudo isso fez com que estivéssemos numa situação mais difícil e que tivéssemos que reimaginar a forma que realizamos nosso trabalho. Então, preciso saber
como podemos usar a nossa presença online para garantir que a nossa mensagem esteja chegando em outras comunidades e também como podemos pensar nas comunidades que não têm acesso à internet, ou a Zoom, ou ao Facebook platforms e and outras plataformas online. Então, dessa forma, getting bikes and tivemos que obter bicicletas, garantir que todo mundo tivesse acesso ao transporte em bicicleta, dando serviços à comunidade, mas também dividir a comunidade. E por isso que também falamos sobre serviços de transporte, quem está proporcionando os serviços. Estamos dividindo a comunidade em células, então temos pessoas que se encarregam de certas comunidades e outras pessoas que proporcionam serviços dessa forma. Também estamos oferecendo serviços psicossociais online. Muitas organizações estão dando serviços online. Temos serviços de aconselhamento, as pessoas podem ligar e temos acompanhamento também através de mensagens de texto, e tudo isso tem sido gratuito. Então, dessa forma, a pessoa não tem que não precisa pagar nada. A única coisa que você precisa é ter um telefone, você pode falar com uma pessoa amiga e tem uma linha gratuita para o serviço que você precisa. Então, outra coisa muito importante é usar o poder da comunidade, porque antes escrevíamos cartas abertas, fazíamos declarações, então agora precisamos voltar ao básico. Em Uganda funcionou muito bem. Tínhamos mães que têm HIV, mas que vivem com HIV, e muitas pessoas não tinham acesso mais aos serviços. Escrevemos uma carta aberta ao presidente e apresentamos a carta que foi publicada, e imediatamente, na próxima mensagem do presidente para a nação, ele falou sobre esses problemas e vimos que as mães grávidas podiam sair de casa e não tiveram mais que permanecer isoladas durante a quarentena. O ministro da Saúde também disse que ele ia permitir que as organizações particulares ou ONGs, organizações da sociedade civil, como o Fundo Global, como outras organizações, poderiam utilizar veículos para circular na comunidade e fornecer os serviços que precisavam. Então, a tecnologia também foi muito importante, e estamos aqui agora no HIV 2020 online, estamos nos nossos próprios países e falando uns com os outros, tendo essa grande conversa. Dessa forma, também podemos lembrar que existem pessoas que não têm acesso à tecnologia, mas precisamos ter tecnologias que permitam à comunidade ter acesso a tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada. Justamente você, Richard, está lembrando a gente que a gente precisa voltar ao básico, isso é muito importante. Você está falando sobre a inovação, e eu entendo isso que você está dizendo, e eu gostaria de dizer, mesmo sem ser panelista, que a inovação precisa de recursos. Então, gostaria de agradecer ao AIDS Fund e a todos vocês, porque eu sei que vocês dedicaram recursos a tudo isso. Na Uganda, vocês também puderam conseguir bicicletas para crianças, para meninas e mulheres, para que elas pudessem se transportar. Então, Joe, eu tenho uma pergunta aqui para você, gostaria que você respondesse. Temos uma pergunta sobre como a incidência pode ser realizada em lugares mais restritos e em países não democráticos. Por favor, diga para nós o que precisamos considerar
quando criamos esse tipo de programas para a população? Eu acho que são perguntas muito abrangentes e eu não trabalho num país ou num contexto muito repressivo. Então, certamente temos outros painelistas que poderiam compartilhar suas experiências nesse sentido. Eh, I mean, what I kind of see whenever o que eu tenho observado, cada vez que eu falo com organizações e falo with a perception that everybody is the enemy. muitas vezes enfrentamos a percepção de que todos são os inimigos. Todo mundo nos odeia, todo mundo está contra nós, não temos nenhum espaço para falar, estamos sendo reprimidos e atacados, e é claro que tudo isso é verdade. Mas o que acontece também é que muitas vezes falamos isso e observamos isso porque somente focamos na oposição, somente vemos os ataques que nós recebemos todo dia, todos os dias, mas o que nós não observamos é o que não existe para nós. Temos todo esse outro espaço imparcial, temos muitas pessoas que não se importam, temos talvez algumas pessoas que nos apoiam e que nós ignoramos, mas predominantemente existe uma grande maioria de pessoas que realmente não têm uma percepção, uma posição clara, uma posição muito neutral e pessoas que acreditam que pessoas que acreditam que nos odeiam, mas que podem mudar de opinião. Muitas vezes as suas normas sociais não permitem que eles estejam do nosso lado, mas pelo menos eles podem parar de nos odiar. Então seria o primeiro passo, talvez identificar isso, em vez de somente focar na oposição, no problema, no ódio, no discurso de ódio, nos tabloides que publicam os nossos nomes, os nossos rostos. Talvez esse é o primeiro passo para uma mobilização, porque você não pode mobilizar os oponentes. Muitas vezes você não pode nem lutar contra os oponentes, você precisa encontrar formas de ignorá-los ou neutralizá-los. Então, o que eu acredito que é importante nesse contexto tão difícil, o que vocês poderiam tentar fazer é mudar o foco. Em vez de responder à oposição, e começar a falar com as pessoas que são indiferentes, as pessoas que não são visíveis para nós. Então, talvez essa seria a primeira forma de enfrentar o problema. Mas é claro que tem problemas em que você está enfrentando uma brutalidade tão grande que simplesmente a sua existência está sendo ameaçada. Então, eu acredito que justamente nesse sentido, falar com pessoas que sejam indiferentes não é uma prioridade, mas poderia ser parte da sua estratégia, porque faz com que você se sinta muito melhor quando você pode falar com pessoas e percebe que não são todos que te odeiam, mas como movimento você poderia ter mais poder. Se você passa o tempo todo ouvindo seus oponentes, isso faz com que você se sinta muito mal, falar somente com os inimigos. Então, precisamos ir além disso e tentar não somente falar com as pessoas que estão do outro lado. Eu sei que muitas vezes isso soa muito como uma paz e amor somente, mas se você pesquisa realmente quais são os segmentos da população, como nós fizemos nos Camarões, por exemplo, eh, as pessoas, nós percebemos que muitas pessoas tinham conflitos, pessoas que quando viram os resultados pela primeira vez, pensavam: "Ah, mas nós não somos odiados por todos. Muitas pessoas poderiam nos apoiar se a nossa mensagem fosse a correta". Isso transforma o movimento, porque isso faz com que o movimento tenha mais energia, mais empolgação, então realmente poderia ajudar. Espero que seja útil. Sim, ajuda muito. E você também está lembrando do primeiro ponto que a Ana, mencionou, a evidência. As evidências são muito importantes. Temos um grande público aqui, temos muitas perguntas que estão aparecendo, eu tenho 2 perguntas aqui, uma relacionada com a tecnologia e uma sobre burnout. Então, como é que a tecnologia poderia melhorar a incidência global? Quais são as necessidades mais importantes para treinamento, financiamento e sucesso? E como você lida com o burnout, nas organizações comunitárias?
Não temos, temos somente uns 20 e poucos minutos na nossa sessão, então, painelistas, vocês podem responder as perguntas brevemente. Maybe if you could help us speak to burnout. Então, quem é que vai responder o burnout? Emanuela, você poderia falar sobre o que você precisa fazer, quais são as necessidades e os recursos que precisamos para treinamento. Muito obrigada a todos os participantes. Obrigado pela sua contribuição. Vai em frente, Richard. Muito obrigado, Lilian, por essa pergunta tão importante. Eu acho que o burnout tem sido importante. Tem pessoas que precisam fazer ligações o dia todo. Muitas vezes as pessoas têm que lidar com a rejeição constantemente, ficar sentadas 8 horas sem se mexer, isso não é nada saudável. E tem pessoas que estão trabalhando de noite também, quando deveriam estar descansando. Então, é uma questão que precisa ser analisada. E, felizmente, muito do financiamento, infelizmente, muitos dos recursos não estão ajudando a combater isso. Então, acho que também é importante falar com os nossos parceiros que precisam considerar o bem-estar dos ativistas, o bem-estar das comunidades, precisa ser considerado, porque nesse momento temos que fazer um replanejamento e, ao mesmo tempo, precisamos implementar e, ao mesmo tempo, ter contato com a comunidade. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E se não temos nenhum momento para refletir e pensar no apoio da comunidade, no apoio dos ativistas, vamos acabar fazendo a mesma coisa, mas não vamos ouvir uns aos outros e não vamos saber o que precisa ser feito. Precisamos fazer pesquisas, pesquisar internamente, discutir internamente, mas o burnout, essa exaustão, não permite que façamos isso. Precisamos enfatizar o apoio ao bem-estar dos ativistas e das comunidades, que é fundamental e eu espero que isso possa ser priorizado. Eu sei que outros parceiros e organizações têm realinhado seus recursos para apoiar esse aspecto específico nos programas, nos países onde os programas funcionam. Também temos outros parceiros. Eu espero que mais parceiros também estejam conosco e vamos apoiar uns aos outros para ter essas conversas. Muito obrigado, Richard. Ona, vai em frente. A pergunta sobre tecnologia é interessante. Estamos usando esse tipo de plataformas e agora com a pandemia da Covid, a tecnologia cobrou ainda mais importância. Então, começamos com SMS, que continua sendo útil. As mensagens de texto, especificamente os usuários de drogas, as mensagens de SMS continuam sendo o método preferido de comunicação. E as pessoas podem manter a sua confidencialidade, podem mandar uma mensagem de texto quando eles não querem falar, quando eles não querem que ninguém ouça o que eles estão falando. Então, temos talvez conversas por WhatsApp, isso também tem sido de grande ajuda. Coisas como o Google Translate também são importantes, porque somos de vários países, falamos línguas diferentes, e para entender uns aos outros, agora estamos usando Google Translate para ter a tradução, que
e pode nos ajudar a ir além das fronteiras para comunicarmos com pessoas que falam uma língua diferente. Eu acho que tem sido muito útil para a And then we have a comunidade. Zoom and other online communication platform. Então, temos plataformas de comunicação online que precisamos começar a utilizar para mobilizar a comunidade no Vietnã, como o Zoom, por exemplo, e tem sido muito útil. Training for people. Mas precisamos de treinamento para usar isso e, ao mesmo tempo, é preciso contar com mais equipamento, porque não todo mundo tem smartphone. Pensamos que todo mundo, pessoas na comunidade, não tem nem sequer um telefone, muito menos um smartphone. Principalmente a parte mais purista da comunidade que usa drogas e outras comunidades das populações-chave, como trabalhadores sexuais ou membros da comunidade LGBT, pessoas mais pobres ou pessoas em outros tipos de situações nem sequer têm um telefone ou smartphone. Então, a conexão à internet conexão para telefones é necessária. Precisamos proporcionar esses aparelhos para que as pessoas possam participar. Em um dos nossos programas para malária, proporcionamos um telefone, um smartphone barato a todos os trabalhos, a todos os membros da comunidade indígena. Damos treinamentos para eles sobre como usar os smartphones, como usar alguns dos aplicativos que precisamos para nos comunicar, para compartilhar informações, imagens, ter comunicação em tempo real, e funciona muito bem, porque são pessoas de áreas remotas, de regiões remotas e restringidas, onde eles não podem usar esse tipo de ferramentas facilmente. Então, precisamos pensar no hardware, no dispositivo, mas ao mesmo tempo também precisamos fornecer treinamento para que eles possam usar esses recursos de forma eficaz. Então, eu sei que eu não estou respondendo especificamente as perguntas do Michael, mas eu gosto de dizer que é muito útil. E também precisamos de investimento para isso. Obrigada. Thank you very much. Emanuela, do you have Muito obrigada. that you think you should be adding? Emanuela, você tem alguma pergunta que você gostaria de responder? Any of the questions Lillian. Yes. Yes, thank you very much, Lillian. The only aspect I need to Sim, muito obrigada, Lilian. Eu gostaria de falar sobre o treinamento e financiamento para a incidência. Aqui na Nigéria, quando falamos sobre financiamento e treinamento, a maioria dos investidores e os nossos parceiros estão aqui nos ouvindo. Então, quando temos um projeto para uma rede comunitária, incluindo o treinamento, seria muito bom se os membros da comunidade também pudessem participar. Os parceiros e os financiadores precisam saber que eles não vão implementar muitas das coisas que nós estamos criando. Muitos parceiros fazem trabalho de incidência para trabalhos comunitários na Nigéria. Então, se o projeto for criado para a comunidade, a rede que representa trabalhadores sexuais, homens que fazem sexo com homens, eles precisam realizar as ações e depois ver onde precisa ser canalizado esse investimento. Se vai ser para a descriminalização do trabalho sexual, é uma coisa, e se for para outras
iniciativas, vai ser completamente diferente. Então, os parceiros e os financiadores deveriam fornecer os recursos, mas a análise precisa ser feita para saber onde o financiamento é preciso. Muitas vezes existe desperdício de recursos. Na Nigéria, isso seria muito útil se a legalização do trabalho sexual fosse possível. Precisa existir interesse. Mas não temos nenhum tipo de financiamento para financiar as estratégias de legalização do trabalho sexual na Nigéria. É preciso realizar pesquisas para qualquer tipo de estratégia, mas fazê-lo na comunidade é muito importante. A comunidade precisa de certos tipos de financiamento. É importante saber qual é a situação atual para saber como podemos dedicar esse financiamento melhor a cada um dos grupos. E muitas vezes vemos que existe um desperdício de recursos. Eu gostaria de pedir aos financiadores que pelo menos garantissem o nosso envolvimento e reconhecessem que somos redes lideradas pela comunidade. Estou falando para a comunidade, estamos representando a comunidade. As redes precisam ser representadas, precisam saber exatamente o que as comunidades precisam. Sim, eu acho que você está nos levando à próxima sessão, quando vamos ouvir o que cada um de vocês tem a dizer para encerrar esta sessão, sua conclusão dessa conversa como painelistas, porque quase estamos chegando no final do nosso tempo. Então, muito obrigada por nos lembrar sobre o financiamento para as iniciativas da comunidade, que sempre precisam ser priorizadas. Isso precisa estar baseado no planejamento e na tomada de decisões. Então, vamos começar com as suas conclusões. Vou começar com o Joe, por favor. Fale qual é a sua conclusão, suas últimas reflexões. Ok, os meus últimos comentários em geral. Obrigada. Eu acho que foi muito importante ouvir o que todos tinham a dizer, foram debates muito interessantes. Claro que tenho muitas coisas a dizer, mas sobre a mobilização, que era o tema sobre o qual eu ia falar, e sobre como obter mais recursos para certos temas. Por exemplo, outros assuntos que apareceram nas perguntas também são importantes de mencionar. Eu acho que tem muito a ver com o que as organizações são capazes de mobilizar. Eu já observei que muito trabalho de incidência é feito internamente com poucas pessoas. Muitas organizações estão se comunicando com outras, mas não temos nem tempo, nem energia, nem formas corretas de ir além do nosso próprio trabalho. Então, para poder atrair mais apoio, para poder talvez promover uma política ou um assunto específico, como antirretrovirais para crianças, ou ter uma ideia melhor do que os juízes podem fazer, vemos juízes que não têm ideia do que está acontecendo fora da comunidade. Então, quando focamos no que está acontecendo fora, em vez do que está acontecendo dentro, podemos criar mudanças fundamentais. E eu observo que as organizações acham que é muito difícil, é muito desafiador ter a atenção e o interesse dos outros grupos. Muitas vezes tem uma oposição muito grande ou até um perigo grande
em todas as circunstâncias. Então, todos esses desafios que são muito reais têm as suas soluções. Então, aqui não podemos falar sobre as soluções, mas temos muitos estudos de caso que já foram criados e proporcionamos informações sobre como ir além. E vocês podem entrar em contato conosco e podemos continuar essa conversa sobre como superar, ultrapassar esses obstáculos. Não vamos parar nos obstáculos, temos muitas oportunidades para ir além de nós mesmos. E é dessa forma que podemos liberar muito do nosso. Porque precisamos continuar falando com nós mesmos. Vamos parar de nos isolar e falar com as outras pessoas. Então, para os nossos espectadores, delegados e participantes, esta conversa vai continuar e as perguntas que foram colocadas aqui vão ser respondidas por escrito também. E se vocês podem entrar no nosso site aidsfunds.org /community-advocacy. Então, vai estar aqui no chat para que vocês possam seguir a conversa e possam ver as respostas de todas as perguntas que foram feitas aqui. Bom, agora eu passo para a Emanuela as últimas palavras. Tem 1 minuto para fazer os seus últimos comentários sobre essa sessão. Muito obrigada, Lilian. Em nome da minha rede, a Organização de Trabalhadores Sexuais da Nigéria, gostaria de agradecer a oportunidade de participar nessa conferência HIV 2020, e a minha última reflexão, eu acho que nessa conversa e ouvindo o que os outros painelistas têm a dizer, eu acredito que é necessário compartilhar os resultados positivos quando a incidência é liderada pelas comunidades. É isso que eu estou vendo. Muito obrigada, obrigada. Vai em frente, Ona. I think just want to say a final thought is that A minha conclusão é que, bom, uma pessoa tinha feito um comentário sobre o burnout, sobre a exaustão causada pelo trabalho. Eu acho que precisamos ser muito tolerantes e gentis com nós mesmos. Precisamos aceitar os nossos erros e aceitar que o nosso progresso não vai acontecer continuamente nem progressivamente. Também vamos ter muitas caídas e momentos difíceis que precisam ser reconhecidos. E sem importar qual seja o progresso que nós tenhamos feito, mesmo que seja pequeno, precisamos celebrar as pequenas conquistas para poder manter a nossa motivação e o nosso impulso. Porque o trabalho de incidência pode ser muito exaustivo e podemos chegar a esse burnout rapidamente se não damos oportunidade aos outros de cometer erros, e a nós mesmos de cometer erros, aceitá-los e continuar. Muito obrigada, é verdade. Ter um autocuidado é muito importante para todos os ativistas. Precisamos celebrar também as nossas conquistas, como foi mencionado. E você, Richard, o que você acha? Muito obrigado, Lilian. Somente para recapitular, eu gostaria de dizer que agora que estamos incentivando a integração, é muito interessante e muito importante continuar apoiando as iniciativas da comunidade, porque é aí que estão as necessidades principais. Trabalhar nas comunidades também vai ajudar a resolver alguns dos problemas, enfrentar desafios que não podem ser resolvidos nos tribunais nem nas reuniões das organizações. Também precisamos continuar tentando eliminar a criminalização, que continua sendo um dos principais obstáculos para o fornecimento de serviços relacionados com HIV e AIDS em comunidades do mundo todo. Precisamos continuar com esse tipo de trabalho para garantir que as comunidades, ativistas e governos tenham esse tipo de conversas, porque é um dos obstáculos
So I think que it's não estão permitindo que controlemos a epidemia. Então, precisa continuar formando parte da nossa So much for agenda no being mundo a todo. good audience. Obrigada, muito obrigada também por ter sido um público tão comprometido. Também tem algumas conclusões que eu anotei aqui desde o começo da sessão. Each of the panelists around É importante falar sobre os pontos principais que os nossos painelistas mencionaram. A importância de ter uma comunidade sólida com líderes comunitários. E essa é a única forma em que vamos poder recuperar os nossos direitos e exercê-los. E somente quando trabalhamos em equipes, não em isolamento, que vamos poder nos livrar da violência e eliminar a AIDS. Também é muito importante mencionar que a incidência é um processo contínuo que precisa de um investimento em longo prazo. E a ONU também falou sobre como podemos manter esse impulso. Não podemos parar e precisamos também cuidar de nós mesmos. Os nossos painelistas também mencionaram que os desafios que as diversas comunidades enfrentam podem ser muito similares. Por exemplo, todos enfrentam criminalização. Não é somente um grupo que é criminalizado, são vários grupos diferentes. Mas também é importante lembrar que a homofobia e a transfobia são reais e para resolver esse problema precisamos seguir as recomendações do Joel. Precisamos nos unir, criar parcerias. Também falamos sobre a importância de proporcionar evidências, o que é muito importante para ultrapassar as barreiras e, ao mesmo tempo, trazer mais pessoas para lutar para a nossa causa, gerar confiança e fazer com que as pessoas reconheçam os seus problemas. Isso é muito importante no trabalho de incidência. E criar movimentos, mas manter os movimentos unidos é ainda mais importante. A incidência é fundamental para tudo o que nós fazemos, mas também é essencial que no nosso trabalho de defesa procuremos mais recursos e financiamento que possam manter o nosso progresso e nos transferir de um nível para o outro. Então, antes de finalizar, é importante lembrar que compartilhamos exemplos da Uganda, do Vietnã, tivemos um exemplo da Nigéria, que são lugares muito diferentes no mundo, mas quando eles falam sobre tudo que estão enfrentando, podemos encontrar as semelhanças dentro dessas diferenças. Então, a evidência é fundamental para continuar com o nosso trabalho de incidência e é claro que se queremos eliminar a AIDS para 2030, vai ser necessário seguir todas essas recomendações e fazer esses investimentos. Portanto, ao longo das próximas semanas, a AIDS Fund, junto com Frontline AIDS e todas as nossas comunidades e organizações da sociedade civil e defensores comunitários vão continuar compartilhando exemplos sobre incidência comunitária para obter os melhores resultados no combate ao HIV. Vocês podem seguir todas as nossas organizações no Twitter e usar o hashtag Community Advocacy. Vocês podem curtir, comentar, dar retweet e compartilhar seus próprios exemplos de incidência comunitária. E o que é ainda mais importante, é preciso investir nas comunidades e na incidência comunitária para eliminar a AIDS. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessas 2 horas e muito obrigada a todos os nossos palestrantes, ao AIDS Fund e a Frontline AIDS. Muito obrigada também ao HIV 2020 por nos proporcionar essa plataforma que permite amplificar as vozes comunitárias e por fornecer esse recurso que não poderia ter sido melhor. A conversa vai continuar e desejamos todo sucesso para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam.